Oi, pessoal. Vamos então dar sequência aqui, nossa terceira videoaula dessa semana. Eu vou então mostrar uma implementação e execução do problema produtor-consumidor, que é o primeiro exemplo aqui que a gente está vendo, que aparece a necessidade de a gente fazer a sincronização condicional, além da sincronização de exclusão mútua, que são esses dois últimos temas que a gente está vendo aqui, que são bem cruciais aqui na programação concorrente. Esse problema produtor-consumidor, como eu falei com vocês, a gente considera que ele é um padrão de programação concorrente, pelo fato dele aparecer, em várias aplicações, né, no sentido de ser uma abordagem para solucionar esses problemas. Então aqui, a programação concorrente começa a aparecer não muito com o enfoque de melhorar desempenho, mas, como eu disse para vocês, como uma estratégia de estruturação lógica do algoritmo, né. E nesse caso a gente tem, 2 fluxos, que são independentes, ou seja, que executam partes aqui distintas da aplicação como um todo, um fluxo que faz a parte do processamento que gera elementos, e outro fluxo que faz a parte do processamento que justamente processa esses elementos, né. Então a gente tem, essas 2 sequências que são distintas, e a comunicação entre eles se dá por meio de um buffer, de uma área de memória compartilhada, onde quem produz deposita os elementos e quem processa consome, né, retira. Essa possibilidade é interessante aqui dentro do padrão, porque desacopla esses fluxos, no sentido que eu não preciso que eles executem com a mesma frequência, né, ou que um consumidor esteja pronto exatamente no momento em que o produtor acabou de gerar um novo elemento. Então esse tipo de padrão aparece, por exemplo, em soluções de mensageria, lá de soluções em que você tem, possibilidade de troca de mensagens em aplicações distribuídas, em que você usa tipicamente essa estratégia em que você buferiza, tem um lugar, compartilhado onde mensagens são depositadas, né, e você tem ali uma espécie de servidor de mensagem que cuida desse buffer, dessa buferização, e dali as mensagens são retiradas e são consumidas por quem está buscando essa informação. Então é um exemplo de situação onde o padrão aparece, e há, outras situações, né, que a gente pode aí se deparar, conhecendo a ideia é que a gente conhecendo bem o padrão, a gente consiga identificar a presença dele para solucionar, os diversos problemas, né. Então, aqui hoje eu trago o código já está pronto, tá, é uma versão aqui completa do código que eu mostrei na videoaula anterior, que está lá nos slides, aqui é ele uma versão completa para a gente poder executar. Então, eu vou dar uma passada geral aqui, para a gente ver como ele está estruturado, e depois eu vou partir para execução para mostrar para vocês aí um pouco dessa dinâmica, né, das variáveis de condição bloqueando as threads, que é o que a gente vai estar fazendo diferente do que a gente fez até agora, né. Então, recapitulando, como comentei com vocês, né, até agora os nossos programas a gente, dividia a tarefa entre as threads, disparava as threads e só ficava esperando as threads terminarem, que era isso que interessava. As threads, uma vez determinada a tarefa que elas vão fazer, seja numa divisão estática, em que a gente divide inicialmente cada uma parte da nossa estrutura de dados de entrada e processa até o final, seja, né, como a gente viu no exemplo lá do cálculo da primalidade, um exemplo de divisão dinâmica, em que as threads vão pegando as subtarefas à medida que elas vão terminando, né. Em qualquer um desses 2 casos, a gente conseguiu fazer uma solução em que as threads não precisavam parar no meio do caminho, né, não precisavam ser, bloqueadas no meio do caminho, porque elas processavam e buscavam outra tarefa até terminar. E aí a main é que fazia uma sincronização que era aguardar o término de todas as threads para então exibir os resultados ou fazer algum processamento, de finalização. Eh, na estratégia de alocação dinâmica, a gente pode depois facilmente, estendê-la e usando mecanismos de sincronização condicional, no sentido de considerar exatamente que as tarefas podem não estar disponíveis, todas as subtarefas disponíveis, inicialmente, e elas serem justamente geradas ao longo da execução. Então acaba até caindo justamente nesse padrão que a gente está falando de produtor consumidor,
em que você tem uma situação em que você, se eu pensar do ponto de vista do consumidor, ele chega e ele pode começar sem ter ainda tarefas para executar, que seria um pouco diferente do que a gente viu lá naquele exemplo em que eu já as tarefas já estão dadas desde o início, é só uma questão de fazer a divisão dinâmica para não ficar uma sobrecarga para alguma thread, né. Então aqui esse padrão já permite a gente resolver coisas com mais dinamicidade nesse sentido, né, de você não ter uma coisa pré-definida e ter os seus dados vão sendo gerados, né, pela própria aplicação e com uma certa dinâmica que pode ser rápida ou pode ser lenta, e eu tenho outra parte da aplicação que está processando esses dados e que também tem a sua própria dinâmica. Então a gente explora aqui a programação concorrente com esse intuito de modelar a aplicação que tem esses fluxos, né, que tem naturalmente essa divisão em relação à sequência de execução, e a gente então, usa a programação concorrente para colocar cada parte da aplicação em um fluxo distinto. E aí, nesses cenários, é que a necessidade de interação, de comunicação entre as threads aparece um pouco mais fortemente. Então, nesse primeiro exemplo de produtor consumidor, essa interação se dá exatamente pelo buffer, que é essa primeira variável que a gente tem aqui, o buffer que é basicamente aqui nesse caso um vetor, né, simples assim, onde os elementos são depositados pelas threads que geram, as threads produtoras, e são retirados pelas threads que consomem, né. Então ele é o meio de campo aí, e justamente faz uso da memória compartilhada, como a gente já tinha falado anteriormente, quer dizer, a memória compartilhada, a memória, né, sendo o nosso canal de comunicação, o nosso mecanismo de comunicação. Nesse caso, a comunicação é uma thread passa para outra o item, o elemento que deve ser processado. Então, estou entregando o item, ao invés de entregar diretamente para a thread, eu deposito numa área de memória que a outra thread vai lá e busca, né. Então, a memória compartilhada usada como forma de interação, uma aplicação em que eu tenho fluxos distintos, de fato, que fazem coisas distintas, não só não fazem a mesma coisa sob dados diferentes, fazem de fato coisas distintas, né, coisas separadas, diferentes, uso a memória compartilhada para fazer essa troca, para fazer a comunicação, e aí nesse problema aparece a necessidade dos 2 mecanismos de sincronização que a gente tá estudando agora, né. O de exclusão mútua, como eu falei para vocês, porque eu vou acessar essas variáveis que estão guardando o estado da minha aplicação, né, e, eu tenho condições lógicas da aplicação que fazem com que obrigam as threads a terem que olhar para esse estado e perguntar sobre a validade desse estado, em relação a elas poderem continuar ou não, num determinado momento, a sua execução. Então, aqui no problema do produtor consumidor, se quem produz encontra o buffer cheio, ela tem que parar de produzir, porque senão ela vai começar a jogar fora os elementos que ainda não foram processados. Se quem consome chega e encontra o buffer vazio, ela não tem o que consumir, então ela tem que parar, porque senão ela vai consumir algo inválido, né. Então, ela vai olhar para o estado e vai precisar da sincronização por exclusão mútua para olhar para esse estado, de forma correta, né, sem ser no momento em que outra thread pode estar alterando esse estado, fazendo alterações, ao mesmo tempo, né. E, olhando para esse estado, tomando a decisão se ela deve seguir ou se ela deve se bloquear, que é a sincronização condicional que a gente está vendo agora essa semana, tá. Então são 2 mecanismos muitíssimo importantes na programação concorrente. A gente começa vendo esses mecanismos já inserindo padrões de programação concorrente, que é esse padrão produtor-consumidor, muitíssimo importante na programação concorrente. E, em particular, ele vai aparecer lá na programação distribuída, né, como eu falei, que é né, uma extensão da programação concorrente. Então, esse assunto aqui requer bastante da nossa atenção, porque a partir desse ponto, né, dessa quando a gente começa a falar dos mecanismos de sincronização, começa a ficar bem diferente a programação concorrente da programação sequencial,
né. E aí são novidades, e são coisas na verdade, a sincronização é um requisito da programação concorrente que torna ela mais desafiadora, né, que traz uma certa complexidade para a programação concorrente. Que traz também um overhead para a programação concorrente, é um custo adicional que a gente está embutindo, mas que é extremamente necessário que a gente faça uso desses mecanismos sempre que eles são necessários, e aprenda a usá-los de forma correta, para fazer o uso de forma correta, para que as aplicações funcionem corretamente, né, porque senão a gente pode, justamente criar problemas de execução, execução incorreta, ou gerar código que não termina nunca, que gera problemas de deadlock, que a gente depois volta a falar sobre isso. Enfim, né, são mecanismos que têm que ser usados, têm que ser entendidos para serem bem usados e usados sempre que necessário. Como eu falei também ainda, completando aqui, quando a gente vai experimentar e testar um programa concorrente, a gente tem um novo desafio aí também, porque eu posso executar, não estar usando os mecanismos de sincronização corretamente, fazer uma execução e tudo funcionar bem, a aplicação terminar bem. E isso não é garantia para a gente de que a aplicação está correta, como a gente normalmente tem lá na programação sequencial, quando a gente faz casos de teste assim. Então aqui a gente tem que sempre executar mais de uma vez, tem que sempre estar tentando garantir que todas as possíveis combinações, né, que a ordem que as threads executam, pode estar fazendo com que o resultado coincidentemente saia correto, e eu tenho uma ordem que o resultado não vai sair bem, e às vezes se eu não testo, só não passo por essa ordem de execução, eu posso ter a falsa impressão de que o programa está correto e não está, tá. Então vamos lá. Nessa implementação do produtor consumidor, eu defino aqui que eu vou ter um buffer de tamanho 5, esse N está indicando o tamanho do meu buffer, como eu falei com vocês, o tamanho do buffer, ele não é pensado aqui para ele ser capaz de armazenar todos os produtos, todos os elementos que podem ser produzidos, porque a ideia não é essa, a ideia é que eu tenha um buffer de tamanho reduzido, mais fácil de gerenciar, que esteja ali só para estar esse balanceamento, assim, de estar ajustando a frequência de produtor e consumidor. Mas quando eu tenho uma situação em que o consumo está muito mais lento do que a produção, a ideia aqui é não ficar acumulando itens e sim parar a produção, esse que é a ideia aqui. Então eu acumulo por um tempo, né, uma quantidade relativamente pequena, que é o tamanho desse meu buffer, e a partir daí, se o buffer está cheio e não tem ninguém consumindo, eu paro a produção, né, eu bloqueio os produtores. E da mesma forma, claro, sempre do lado de quem consome também, se eu estou consumindo numa frequência muito alta, além do que eu estou conseguindo produzir, não faz sentido, eu paro o consumidor, né. Então eu vou ter um buffer de tamanho 5 e eu defino 2 variáveis P e C aqui, a quantidade de threads produtoras, a quantidade de threads consumidoras, tá. Eh, que deixa eu colocar essa informação aqui que ficou faltando, eh, que vão estar sendo criadas aqui no meu código, tá. De threads produtoras e aqui quantidade de threads consumidoras. A ideia aqui, colocar isso como constante, é justamente para tamanho do buffer, pra gente poder, se quiser mexer nisso, variar o número de threads produtoras e consumidoras, seria vir só aqui e mexer nessas constantes, quer dizer, eu poderia deixar isso mais dinâmico ainda, passando na linha de comando, né, para não precisar recompilar. Mas aqui já dá para a gente, na verdade eu não vou ficar mexendo muito nesses parâmetros, a gente vai ver exatamente rodando nesse caso aqui. Claro que eu posso aumentar o número de produtoras, ou ter o número equivalente de produtores e consumidores, ou aumentar bastante o número de consumidoras e ter menos produtoras, e depois são experimentos, eu vou deixar esse código disponível para vocês, que vocês podem depois experimentar, tá. Então, variáveis globais do problema, o buffer em si, onde as threads tem que ser compartilhado, porque é onde threads produtoras vão acessar, threads consumidoras vão acessar. E aqui estão aquelas 3 variáveis auxiliares que eu já discuti com vocês no slide, né, que são as variáveis que me permitem fazer, ter informações de estado sobre o buffer, que é essa entidade principal aqui, que está fazendo o link, né, a ligação entre as threads, mas são variáveis importantes, né, o count é para a gente, sempre saber qual é a situação do buffer, se ele está vazio, se ele está cheio, se ele está pela metade. O in e o out são usados para apontar qual a próxima posição de sessão,
qual a próxima posição de retirada, né? O in vai ser usado exclusivamente pelas threads produtoras e o out exclusivamente pelas threads consumidoras. E aqui é espaço de dados compartilhados. Muito bem. Então essas são variáveis do problema em si, né, que estão permitindo todas elas, na verdade, estão aqui para dar, conta de permitir a comunicação entre as threads, produtoras e consumidoras, e a dar conta de nos dar informações de estado que são necessárias para poder, ao longo da execução, decidir se uma thread pode continuar ou se ela deve ser retida, deve ser bloqueada, tá? Como eu falei com vocês, quando a gente está trabalhando aqui com programação imperativa, estado de execução está sempre refletido em variáveis. Então, muitas vezes a gente cria variáveis propositalmente para manter a informação de estado, né? Aqui no caso, quer dizer, a informação de estado que é necessária para eu testar a minha condição lógica, né? Se eu posso ou não continuar em um determinado momento. As variáveis de sincronização também, igual estava nos slides, né, eu tenho uma variável de exclusão mútua, que eu preciso para todo momento, sempre que for acessar o buffer, vou acessar essas variáveis auxiliares, como tem mais de uma thread acessando, são variáveis compartilhadas, eu tenho que garantir a exclusão mútua, né, então a gente volta aqui também, é um bom exemplo para rever a exclusão mútua. E as variáveis de condição, que são as variáveis de condição do lado das threads consumidoras e variável de condição do lado das threads produtoras, tá? Lembrando que são tipos especiais da biblioteca pthread, então pthread underscore conde underscore t é o tipo especial de variável de condição e o pthread underscore mutex underscore t é o tipo especial de variável de lock, tá? Os nomes aqui eu escolhi, né? O tipo é definido pela linguagem. Por que eu tenho duas variáveis de condição? Porque justamente threads produtoras elas vão ser bloqueadas por uma determinada condição, que é buffer cheio, e threads consumidoras vão ser bloqueadas por outra condição, que é buffer vazio. Então, eu coloco isso em filas diferentes, que são as filas que vão estar associadas a essas variáveis, porque são condições diferentes, e quando as threads se bloqueiam, como a gente disse, precisa que outra thread as desbloqueie em algum momento. E aí eu desbloqueio em razão da condição, né? Eu faço alguma alteração no estado do meu programa, e isso vai estar dando uma condição lógica para alguma outra thread executar. E aí eu vou na fila, quer dizer, eu vou sinalizar na fila que está associada a essa condição. Então, as threads produtoras, como a gente viu, quando elas inserem, qualquer elemento que elas inserem, elas estão dando condição para uma thread consumidora vir consumir. Então, elas vão sinalizar na fila das threads consumidoras, elas não vão sinalizar na fila das threads produtoras. E as threads consumidoras, sempre que elas tiram um elemento, elas estão abrindo uma vaga no buffer, estão dando condição de uma thread produtora prosseguir. Então, elas vão dar uma sinalização na fila de threads produtoras, e não na fila de threads consumidoras, por isso essa distinção, a gente precisa de duas variáveis. As duas funções seguintes são funções auxiliares, essa de inicializar o buffer, eu começo o buffer com os valores zeros, valor zero, e imprimir o buffer. Eu vou usar essa função de imprimir buffer para a gente ir acompanhando, fazendo um log de execução para vendo o estado do buffer. Aqui estão as duas funções, na sequência, as duas funções principais, que é a função insere item e a função retira item. A função insere, repara, aqui eu estou fazendo um código em que a função insere, ela não é uma função específica de thread, quer dizer, eu vou fazer um insere, estou fazendo um insere separado, lá da função específica da thread, estou fazendo retira como uma função separada, justamente porque o que a thread produtora faz, ela produz um item, isso vai estar muito associado com a aplicação, então a gente consegue facilmente desacoplar, né? A lógica do insere e a lógica do retira, aqui no padrão produtor-consumidor, vai ser sempre a mesma, independente da minha aplicação. A parte, então, restante, que é dependente da aplicação, eu deixo lá no código da thread. A parte que é específica do padrão, que toda aplicação vai usar, eu deixo separada nessas funções. E de dentro da função da thread, a gente vai chamar essas funções, que é perfeitamente possível, né? A gente fez pouco isso até agora, né, nos nossos exemplos, eu acho que quase todos eu resolvia toda a lógica da aplicação dentro da função principal da thread, né, sem estar chamando outras funções. Aqui também a gente começa a exercitar isso, que é perfeitamente possível, né?
Então, a gente já viu essas 2 funções, na videoaula anterior, vamos passar rapidamente aqui de novo. O que eu acrescentei aqui foram esses prints, que é justamente para gerar um log de execução para a gente acompanhando o que está acontecendo. Então, quando a thread produtora chama em série, a gente viu que ele tem que, começar fazendo a exclusão mútua, porque ele vai começar olhando para essa variável count, né, para perguntar sobre o estado do programa. Sobre o estado ali do buffer, né? Eu só posso inserir, quer dizer, para eu inserir precisa ter espaço no buffer. Então eu já começo perguntando: tem espaço no buffer? Né? E começo, na verdade, fazendo a pergunta inversa: o buffer está cheio? Que é isso que eu estou perguntando aqui. Buffer está cheio? Count é igual a n? Se buffer está cheio, é a condição em que o produtor tem que bloquear, né? Ou seja, quem está chamando em série vai ter que bloquear porque o buffer está cheio. Então ele vai chamar o conduit. Agora, eu estou fazendo isso olhando para uma variável que as outras threads produtoras olham também, que as outras threads consumidoras vão olhar também. Então, mesmo que eu esteja aqui nesse momento só lendo, eu tenho que já fazer isso com exclusão mútua, porque eu posso tentar ler no momento em que outra thread está exatamente alterando. Imagina que eu tenho uma thread produtora que está ali inserindo o último elemento, no último slot vazio do buffer, mas ela ainda não incrementou o count, está ali pegando o valor de count para incrementar. Aí vem uma outra thread produtora e lê o count ainda como n-1, e aí vai achar que pode inserir, só que quando ela for inserir, a outra thread já vai ter inserido naquela última posição. Então eu preciso da exclusão mútua aqui já no momento de eu ler o valor de count, para eu ter certeza que quando eu vou esperar o lock, quando eu tiver esse lock, só eu que vou estar olhando, só essa thread que vai estar olhando para count, então ela vai ver o count no estado que ele é, sem nenhuma chance de outra thread estar naquele momento mexendo nesse count. Então, mesmo sendo leitura, eu tenho que fazer isso com exclusão mútua, para garantir que eu estou lendo sem que ninguém esteja naquele momento com a possibilidade de estar alterando, estar no meio de uma alteração de count, tá? Então, começo já com a exclusão mútua. E aí verifica, então, se o buffer está cheio, é a condição de bloquear. Se o buffer não está cheio, ela segue em frente normal, né? Ela vai colocar o item que ela gerou, que eu estou recebendo como argumento aqui, que está lá na função da thread, né? Já recebo o item pronto aqui, para ter independência. Não é tão independente porque o meu item está aqui associado a um tipo, tá? Mas para nosso, aqui eu poderia botar um void, né, para ser mais genérico, mas para o nosso objetivo aqui tá ótimo assim. Insere o item, deixa a posição de inserção já atualizada para a próxima inserção, informa que tem mais um elemento no buffer, atualiza a variável count, e aí essas outras 2 coisas aqui, aqui tem um print exatamente para gerar log de que inseriu, e imprime o buffer para a gente ver o buffer alterado. E aí sim volta para a lógica central aqui, acabei de fazer tudo isso, então agora eu libero o lock, porque até aqui eu preciso, tudo isso precisa ser sessão crítica, porque eu estou mexendo em variáveis, em count, que outras threads enxergam e alteram também. A parte do print, do imprimir o buffer, eu coloco aqui dentro da minha sessão crítica também, exatamente para eu garantir que eu só saio daqui, outra thread só imprime o buffer depois que eu imprimir o buffer, exatamente refletindo o resultado dessa inserção. Tá? Então, por isso, eu coloco tudo aqui dentro da sessão crítica só para garantir isso. Depois que eu faço meus testes e verifico que o meu código está ok, eu posso tirar esse meu log, né? Se for o caso. Bom, faço o unlock e aí, como a gente falou, toda vez que eu insiro um elemento, eu estou dando chance de uma thread consumidora consumir esse elemento. Então, aqui a gente nem pergunta, não precisa perguntar se tem alguma thread esperando, porque, na verdade, se eu ficar perguntando, eu vou estar gastando mais processamento. Eu faço o signal, porque eu acabei de botar um elemento, eu dei chance de uma thread consumidora. Então, se nenhuma thread consumidora ainda tentou consumir, esse signal vai ser descartado. Agora, se alguma thread consumidora já tentou consumir e está bloqueado, eu já vou atender com esse meu signo. Não interessa quem, não interessa qual. Eu sei que basta eu sinalizar uma, porque eu acabei de inserir apenas um elemento, não faz sentido eu sinalizar para várias. Então, faço um signo para a fila de variável do consumidor. Tá? Repare que todas essas funções, o wait, né? A função, aqui eu tenho wait signo, né? Eu estou sempre passando os meus argumentos por referência. Por quê? Porque todas elas alteram esse parâmetro, né? Alteram a fila, alteram
a fila associada, a própria condição aqui do mutex, tá? Então eu preciso tudo aqui passar por referência, como a gente faz com o lock também, passa por referência, porque tanto o lock quanto a lock está alterando aqui o nosso variável mutex, tá? Outra coisa importante aqui é que a gente usa o ILO, como eu discuti bastante lá no slide com vocês, né? Naquele fluxograma nosso, eu disse para vocês, olha, quando eu uso a variável de condição, eu normalmente tenho que colocá-la dentro de um loop. Por quê? Porque quando eu saio do wait, né, lembrando que como funciona o wait, dentro do wait eu tenho implicitamente um unlock desse mutex, por isso eu passo esse mutex, porque a thread quando chama o wait, necessariamente ela vai se bloquear, então ela vai sair do processador e vai lá para uma fila de bloqueados nessa variável de condição. Só outra thread pode desbloqueá-la. Então, se ela leva o lock junto, outra thread não consegue usar o lock. E eu tenho que usar o mesmo lock, porque as variáveis são as mesmas. Então, se o wait não fizesse isso, eu teria que fazer isso na mão. Então, o wait já encapsula, porque sempre tem que fazer. Então, lá dentro ele vai liberar o lock, e vai ficar bloqueado. Quando a thread for sinalizada, ela só vai sair de uma fila de bloqueados e vai para uma fila de prontos lá do sistema operacional, para ser escalonada. Então, lembrando, quando uma thread é sinalizada, ela não ganha necessariamente a CPU imediatamente. Então, até ela ganhar a CPU, eu posso, por exemplo, pode acontecer de uma outra thread produtora entrar, produzir o item e colocar naquela posição que acabou de ficar vazia. E aí, quando essa thread de fato consegue voltar depois que ela sinalizou, ela vai, na verdade, encontrar o buffer cheio de novo. Então, ela não pode simplesmente sair do wait e ir inserindo o elemento que está pendente. Ela tem que checar novamente a condição, ela tem que passar por essa checagem de novo. Então, o wait deu para ela implicitamente o lock de volta, ela não precisa pegar o lock de novo. O lock de novo, ela volta para o while e testa a condição. Se a condição continuar verdadeira, ela segue e insere. Se ela voltou a ser falsa para elas, no sentido de que o buffer voltou a ficar cheio, ela não pode continuar, ela volta a se bloquear. Então, esses prints aqui vão mostrar para a gente quando essas situações aconteceram, né? Quando ela bloqueou, o buffer estava cheio, quando ela foi desbloqueada, e depois a gente vai conseguir ver se na sequência ela conseguiu imediatamente inserir, ou se na sequência ela voltou a ser bloqueada. Claro que isso vai depender da execução, né? Para ver essa situação, a gente tem que executar várias vezes. Mas eu chamo bastante atenção aqui para vocês. Eu só poderia abdicar do while, veja bem, isso aqui muito importante. Eu só poderia abdicar do while e trocá-lo por um if, que seria eu testo a condição, se eu não puder, eu bloqueio, e quando eu sair do bloqueio, eu não preciso testá-la novamente, eu vou seguir em frente. Eu só poderia substituir esse while por um if se eu só tivesse uma thread produtora, uma thread apenas chamando em série. Por quê? Porque se eu sou a única thread que insere, se em algum momento eu sou sinalizada por uma thread consumidora, dizendo, olha, acabei de tirar um elemento, tem um slot vazio, você pode vir e colocar, só nessa condição eu tenho certeza que até eu conseguir CPU de volta, nenhuma outra thread foi lá e ocupou aquele espaço, porque eu sou a única thread produtora. Então, não tem como haver uma mudança de estado, de um estado que passou a ser válido, deixar de ser válido se eu sou a única thread que posso ir lá e inserir. Então, nesse caso, eu poderia deixar o if. E aí eu estaria economizando um segundo teste que vai dar sempre verdadeiro, quando eu fizer, desculpa, vai dar sempre falso quando eu fizer novamente. Eu estaria economizando isso, mas eu só poderia fazer se eu tiver a certeza de que eu só vou ter uma thread produtora. Se eu posso ter mais de uma thread produtora, sempre pode acontecer. Entre o momento em que eu sou desbloqueada, porque uma thread acabou de consumir e liberou um slot, eu sou avisada que tem um slot vazio, até eu ganhar CPU, até eu ganhar o lock de volta e conseguir ir lá executar, pode ser que outra thread produtora tenha vindo ocupar aquele espaço. Então, eu sou obrigada a estar dentro de um ILO para testar a condição de novo. Como eu vou estar com lock de novo, aí sim eu sei, testando essa condição, se ela estiver verdadeira, se ela estiver positiva, afirmativa, eu consigo inserir, então eu sigo em frente, senão eu tenho que voltar a me bloquear. Então, por isso aqui, esse while é importante, tá? Do lado do retira, é basicamente o oposto, então eu também preciso fazer o lock imediatamente, porque eu preciso olhar para o estado, só que aqui ao invés, quer dizer, qual é a minha condição de bloqueio aqui? Quem está tentando retirar um item, é encontrar o buffer vazio. Se encontra o buffer vazio, não tem item para eu consumir, então a thread vai chamar o wait e ela vai se bloquear. Então, lembrando, aqui a gente está usando um mecanismo de sincronização que é alto,
né, a própria thread, antes de executar uma determinada tarefa, é o que ela está fazendo aqui. Antes de eu ir lá e tentar tirar um elemento do buffer, eu verifico se eu tenho condição de fazer isso. Está na própria lógica da thread, não é uma thread de fora que está impondo, que está impedindo, que está verificando o estado para ela. É a própria thread que verifica. E aí é o próprio programador que sabe que a thread tem que verificar essa condição, que está colocando isso no código. Então, o mecanismo de sincronização funciona por uma iniciativa da própria thread, e o programador vai obviamente, implementar a sua solução usando essa estratégia. Então, ela verifica, se ela não pode continuar, ela vai se bloquear. Se ela pode continuar, ou se ela foi desbloqueada, testou a condição e continua com isso, agora sim tem um elemento, no mínimo um elemento, né? Ela vai, então, tirar o próximo elemento, usar o out, que é o índice que a gente, né, para a próxima posição de retirada. Aqui eu estou fazendo especificamente essa história de, naquela posição que ele acabou de tirar, colocar zero de novo, que o zero, eu estou considerando aqui meu elemento neutro, que está indicando que aquela posição está vazia, só para a gente visualizar o buffer, quando a gente vê o zero lá no buffer, vai estar para a gente visualizar que aquela posição está vazia, tá? Possível de ser inserida, tá? E aqui, então, deixa o Alt incrementado para a próxima posição, de forma circular, como a gente falou, decremento o count para sinalizar que tem um elemento a menos, e aí eu tenho aqui minha geração de log, libera a exclusão mútua e a mesma coisa aqui, similar ao que acontece com os produtores. Toda vez que um consumidor vai lá e tira um elemento, ele está abrindo um slot para um produtor colocar o elemento lá. Então, ele não precisa perguntar se tem algum produtor esperando, é mais rápido aqui, mais eficiente, ele necessariamente, toda vez que acabou de tirar um elemento, dá um signo na fila dos produtores, se tiver alguém lá, vai ser sinalizado desbloqueado, se não tiver, o sinal é desconsiderado. E aí ela retorna o item que acabou de ser tirado, na verdade, isso, aí eu estou fazendo retira, devolvo o item, e lá no código da thread consumidora, eu vou então executar o que é o consumir aquele elemento do ponto de vista da aplicação que eu estou, tá? Aqui eu esqueci de comentar, o elemento que é inserido aqui no insere, ó, o buffering recebe item, bom, é o item que está sendo passado aqui, tá? Então a gente vai ver lá agora no código das threads, o código em si, então, do produtor, né? Ele fica, eu estou aqui num loop infinito, a minha aplicação não termina, o produtor, ele vai lá e aqui eu saltei, né, a função de produzir um elemento, que eu simplifiquei o elemento que o produtor vai inserir, o seu próprio ID, tá? Uma simplificação aqui para a gente. Uma aplicação, como eu falei, normal, eu vou ter aqui algum processamento, uma função em que eu vou gerar esse elemento. Para a gente aqui, isso não é o importante, simplifiquei, então ele está passando o próprio ID como item, e o ID que é para log, que é para indicar qual thread que está inserindo, tá? E aí também, quando a gente olhar para o buffer, quando a gente vê lá, sei lá, o item 3, significa que foi o produtor 3 que gerou, né? Então, só para também facilitar a nossa visualização, tá? Não mexe em nada na lógica aqui central. Então, ele insere, ele dorme, eu botei um sleep aqui só para a aplicação não rodar muito rápido, para a gente, para ela ir executando pausadamente, né? E esse sleep aqui é um bloqueio forçado de 1 segundo, tá? E aí ela volta a inserir e assim sucessivamente. E o consumidor é também um loop infinito, retira, dorme, e retira e dorme, tá? Não está fazendo nada com o item, que seria o que ele faria aqui em seguida, processar esse item, não interessa aqui para a gente, interessa mais a lógica do retirar e de retirar corretamente, tá? Então, ele está passando o ID aqui, o ID é só para gerar log lá de qual thread que é a consumidora, que está exatamente esse ID aqui, tá? Então, a gente repara aqui na função da thread em si, a função principal que a gente vai passar para o thread create, não tem nada de sincronização aqui. A sincronização está toda embutida na função insere, toda embutida na função retira, tá? A gente fica independente da aplicação. Quase que completamente independente da aplicação, que a gente está com algumas coisas, uns tipos fixos aí. Função main, rapidamente. Então, aqui já está o básico que a gente conhece, tem a criação de vetor aqui para guardar os identificadores das threads no sistema, identificador da thread na aplicação, que é os IDs. Tem aqui uma inicialização, que começa, né, thread 1, thread 2, thread 3, e assim sucessivamente. Inicializa o buffer com todas as posições em 0.
inicializa as variáveis aqui de sincronização, então função init, né, do mutex, função init de variável de condição, e aí passa por referência, então inicia a variável de condição dos consumidores, dos produtores, não estou mudando o atributo, então estou passando null, e aqui cria as threads, criando as threads produtoras, então tem um pthread create para thread passando a função da thread produtor, e um pthread create passando a função da thread consumidor, para o número de threads consumidoras, para o número de threads produtoras, tá? Que a gente já conhece. Eu não tenho um join aqui, justamente porque eu estou considerando uma execução que não termina, então tem só o pthread exit que a main vai criar todo mundo e vai terminar, o que a main tem que fazer, e vão ficar só as threads executando, tá? Até que eu dê um Ctrl+C, um Ctrl+Z e a aplicação acaba. Então, vamos lá. Vamos executar agora para a gente ver. Deixa eu compilar. Ele está dando um warning aqui, porque eu não estou usando a variável item, mas é isso que a gente não está processando, então não é indiferente aqui para a gente. Vamos dar uma execução. Eu vou deixar rodar um pouquinho, vou dar um Ctrl+C e a gente volta para trás para ver o que aconteceu, tá? Vou já parar aqui, tá? Vamos lá. Então, essa execução é super importante a gente analisar o log, porque justamente a gente não está aqui fazendo uma aplicação que gera um vetor, uma matriz no final, um vetor de saída, né, um valor de saída. A gente está, justamente uma aplicação em que eu estou, é uma dinâmica diferente, né? Tem threads produzindo e outras consumindo. A gente justamente quer observar aqui o funcionamento basicamente do buffer. Lá o buffer está funcionando, guardando os elementos, está sendo colocado, tirado, e as threads estão se bloqueando, se desbloqueando sempre que deve. A gente tem que olhar para a lógica central aqui do produtor consumidor, tá? Então, o log aqui é importante. Então, a gente vê aqui, ó, thread produtora 2 começou, e aí aqui significa o P2, significa a thread produtora de ID 2, que é inserir. E a gente sabe que a thread insere sempre o valor que é o próprio ID, né? E aí está em seguida, ela conseguiu inserir, ela começou, o buffer está vazio, e aí a gente vê a primeira impressão do buffer, são um buffer de 5 elementos, então a thread 2 botou o primeiro elemento com o seu próprio ID, que é 2, os outros todos zerados. Aí veio a thread produtora 3, então P3 quer inserir, ela conseguiu inserir, inseriu na segunda posição. Thread produtora 1 quer inserir, aí veio a thread consumidora 5, elas estão em ordem, quer dizer, eu tenho 1, 2, 3, que são as produtoras, e aí 4, 5 são as consumidoras, tá? Sou a thread consumidora 5, sou a thread produtora 4, né? E a gente vê que a ordem de execução é diferente. Aí veio a P1 que estava querendo inserir, conseguiu inserir, então eu tenho 2, 3 e 1. Sou a thread consumidora, tá? Então, na verdade, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6. Deixa eu voltar aqui. 4, isso, são 5, 6, tá? Porque são 4 produtoras, né? Então, eu tenho a 1, a 2, a 3 e a 4 produtoras, a 5 e a 6 consumidores. Então, a produtora 4 também inicializou, e aí o P1 inseriu, era aqui que a gente estava, sou a thread consumidora 6, e aí veio a primeira consumidora, assim, que quer consumir, ela pode consumir, porque tem elementos, e ela consome, ó, o primeiro elemento da lista, mantém aquela nossa lógica de que eu consumo na ordem que foi inserido. Então, ó, consumiu o 2 foi jogado fora e voltou a ser 0, aquela posição significa que ela está vazia. Então, lembrando, tudo que está 0, não tem ninguém que insere 0 aqui na nossa lógica, então, sempre que está 0 é que está vazio. Deixa eu subir aqui, então a gente viu até aqui. Agora aqui, né, a pthread, o 4 quer inserir, então ele vai para a próxima posição, ó, essa aqui é a próxima posição vazia, passou a ser 4. 6 quer consumir, vai para a segunda posição, consome, tira o 3, né, que tinha antes aqui, fica 0. O 2 quer inserir aqui por último. O 5 quer consumir, consome o próximo, que é 1, e fica 0. O 3 quer inserir, aí ele vai inserir lá, tá vendo? Aí meu vetor acabou, né? Meu buffer acabou, a última posição, o in foi incrementado com %n, e o próximo que quer inserir já insere lá no início de novo. Como o início está vazio, foi tirado, ela consegue sem se bloquear. Então, até agora, ninguém precisou se bloquear. Todo mundo, produtor chegou, tinha slot vazio, o consumidor chegou, tinha coisa para consumir. Então, indo normal, sem nenhum bloqueio. Aí a 1 quer inserir, inseriu na posição, outra posição que estava vazia. E a 4 quer inserir, inseriu na outra posição vazia. Então, agora a gente chegou a primeira vez numa situação em que o buffer está cheio. Deixa eu subir aqui de novo.
o buffer está cheio, tá? Em seguida, eu tenho alguém querendo consumir, então ainda não precisei bloqueio. Então, a thread 6, consumidora 6 quer consumir, ela consome o próximo item, que é o 4, que é esse elemento aqui, né, que eu tinha parado aqui no consumo. Então, é esse 4 aqui que ela consumiu, fico com ele assim. O 2 quer inserir, então acha o slot vazio para inserir, que é o próximo, inserção aqui, né? Então, de novo, tem o buffer cheio. Agora aconteceu que aí veio a produtora 4 que quer inserir, e aí encontrou o buffer cheio, teve o primeiro bloqueio aqui. P1 quer inserir, bloqueou. Estou com duas threads, então, produtoras bloqueadas nesse momento, a 4 e a 1. Aí veio a 5 que quer consumir, buffer está cheio, consumiu o 2, que era o próximo. Aí a gente vai perdendo aqui um pouco, o último que tinha que ser consumido era aqui, então o próximo a ser consumido é o último aqui, né? Então, consumiu o 2 e essa posição ficou vazia. Aí o 3 quer inserir. Aí repara aqui, ó, o 3 inseriu. Então, repara aquilo que eu falei para vocês, como a situação pode mudar. Quando o 5 consumiu, ele fez o signo. Ele fez o signo e eu tinha duas threads bloqueadas, a 4 e a 1. Então, uma delas recebeu a sinalização, uma delas saiu do bloqueio e voltou, e foi lá para a fila de espera, tá? Agora, antes de dela aparecer, olha, veio um produtor de fora, como se tivesse entrado por fora, o P3. E aí ele achou esse slot vazio e conseguiu inserir, tá? Olha aí o que a gente vê na sequência. 4 desbloqueou, 4 que recebeu o sinal. Estava bloqueado, quando o 5 consumiu, mandou o sinal, 4 desbloqueou, tá? E aí, ó, bloqueou de novo, corretamente. Porque se ele tentasse inserir, se não tivesse o ILO lá, ele justamente aqui eu ia ter o problema. Ele ia tentar inserir, sendo que o 3 veio antes, inseriu e ocupou aquele slot que ficou vazio com o consumidor 5, que sinalizou para o produtor 4 sair, antes de desbloquear, antes de P4 conseguir, de fato, ir lá, ganhar CPU, ganhar um lock para ele inserir, outra thread, que foi o produtor 3, foi lá e inseriu. Então, quando ele faz o teste, ele volta a se bloquear. Ótimo que a gente já viu essa condição aqui. Aí veio 6, quer consumir, consumiu, a posição aqui no início, na primeira. Aí agora desbloqueou o P1, então eu tinha o 4 voltou a bloquear e o P1 continuou bloqueado. Dessa vez desbloqueou o P1 e o P1 conseguiu colocar. E o 4 continua bloqueado. 2 quer inserir, bloqueou. 3 quer inserir, bloqueou. 5 quer consumir, consumiu. O 4 foi desbloqueado. O 4 foi desbloqueado e dessa vez ele conseguiu inserir, né? Então, e aí o 6 quer consumir, consumiu, e aí desbloqueou o 2, que tinha bloqueado anteriormente, que em seguida conseguiu. Aí o 1 quer inserir, o 1 tinha acabado de inserir lá em cima, né? Agora ele tentou inserir de novo e está cheio, se bloqueou, né? E aí 5 quer consumir, consome, 2 quer inserir, aí de novo, olha só, o 5 acabou de consumir, liberou uma posição, vem em seguida o 2 querendo inserir, conseguiu entrar nessa posição. Aí o 5 mandou sinal para alguém, alguém foi desbloqueado, vamos ver quem foi. O 6 quer consumir, consumiu, e aí desbloqueou mais alguém. Tem 2 aí podendo ser desbloqueado. Mas antes de alguém ser desbloqueado, veio o P4 e conseguiu inserir nessa posição que acabou de ficar vazia. Olha o 3 sendo desbloqueado, bloqueado de novo. Olha o 1 sendo desbloqueado e bloqueado de novo. Então, nossa lógica aqui funcionando, certo? Como a gente está, aí o 5 consumiu, mandou sinal, o 3 conseguiu desbloquear e inserir, né? E assim vai, né? Aqui, a gente basicamente está vendo uma situação, aí vai se repetindo. Acho que a gente pegou todas as situações que a gente queria pegar, menos do consumidor se bloquear, mas aí porque a gente está, deixa eu ver se tem algum consumidor que bloqueou, não, porque justamente a gente está na situação em que eu tenho mais produtores, né, eu tenho 4 produtores e 2 consumidores, e todo mundo seguindo no mesmo ritmo, né, o processamento aqui não está desequilibrado, e aí é uma situação que a gente vai ver mais produtores sendo bloqueados, né? Se eu venho aqui e mexo nessa minha lógica, se eu ponho aqui 2 e aqui 4, espero que tudo continue funcionando. Vamos, já vou parar aqui. Ó, a gente já repara que houve bloqueio aqui do lado do consumidor agora, né? Então, as threads foram começando, o P2 inseriu, P1 inseriu,
aí o C3 quer consumir, consegue consumir, o 4 consegue consumir, o meu buffer ficou vazio. Aí vem o 5 que quer consumir, né? Aquela situação, aumentei o número de consumidores, diminuí de produtoras, esbarrei na situação em que o consumidor bloqueou. O 6 quer consumir, bloqueou. Aí o 2 inseriu, quer inserir, inseriu, mandou um sinal, desbloqueou alguém, desbloqueou o 5 conseguiu consumir. Aí o 1 inseriu, desbloqueou alguém, né? Vamos ver aqui. Quem mais estava bloqueado era o 5 e o 6. Então, quando o 1 inseriu, ele mandou um sinal, desbloqueou alguém, mas o 3 entrou na frente, consumiu, tá? E aí o 4 bloqueou também, quer consumir, bloqueou, e aqui veio o desbloqueio do 6, que é quem estava bloqueado lá adiante, que bloqueou de novo, porque continua todo vazio aqui o meu buffer, tá? Então, mexendo aqui desequilibrando a balança, né, botando mais consumidores, eu vejo a coisa agora acontecer do outro lado, eu vou ter bloqueios repetidos aqui de consumidores, porque eu tenho mais consumidor querendo consumir e menos produtor. Mas, de novo, eu posso ter esse desbalanceamento, vai depender se o meu processamento para gerar o novo item é muito pesado, muito mais do que consumir, então eu vou botar mais produtores e provavelmente mesmo com mais produtores vou ficar com a balança equilibrada e vice-versa. Então, aí essa quantia de produtores e consumidores eu posso equilibrar de acordo com a necessidade da aplicação. Aqui o intuito era mostrar justamente que as nossas chamadas de bloqueio e desbloqueio estão funcionando como esperado, tá certo? É meio cansativo ler o log, né? Mas é super importante aqui para a gente entender essa dinâmica e para a gente ter visualizar, né, que as coisas estão acontecendo de forma correta. Eu não estou nunca tentando botar um elemento quando o buffer já está cheio, tirar um elemento zero, nunca foi consumido. Os elementos saem na ordem que eles são colocados, né, e removidos. Isso está aparecendo aqui. E as threads são sinalizadas e a gente viu aquela situação que uma thread que tentou antes foi bloqueada. Quando o estado é favorável para ela, não necessariamente ela consegue, e antes vem outra thread e faz uso daquele elemento, ou daquele slot vazio. Então, a gente viu isso aqui acontecer, a importância do while lá, né, daquela questão de sempre que eu testar a variável de condição, né, o meu estado novamente, antes de, mesmo depois que estou desbloqueada, tá? Então, tudo isso a gente conseguiu ver aqui, tá? Era isso então, eu vou encerrar aqui essa videoaula, era mais para justamente mostrar uma execução aqui do consumidor, e volto na sequência para mostrar outros exemplos de código lá do nosso laboratório da semana, em que a gente vai usar variáveis de condição. Até mais então, pessoal.